Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo. E hoje começando o nosso podcast online. Vocês estão acompanhando a gente aí, o nosso primeiro podcast, Um Pod com J. E hoje a nossa live vai ser top, vai ser top. A gente está abrindo essa live, deixa eu só conferir aqui que eu acho que eu já esqueci de... Você ser operador, você tentar ser multiuso. Agora, mandei aqui. Não, eu já estou ao vivo ali, cara, agora que eu vi. Conta. Só no Instagram que eu não consegui configurar hoje para estar colocando, mas está aberta no YouTube, está aberta no Facebook e eu coloquei no Instagram aqui. Se você está assistindo aí agora, corre lá pro YouTube, ó. O pessoal do Instagram já está vendo quem vai participar ali. Do YouTube ainda não está vendo, não. Hoje a gente vai estrear o nosso podcast online com a empresa Gozilla, né, com o nosso amigo Francisco e o Renan. Vai bater um papo com a gente aqui. Fala, meu amigo Francisco, como é que você tá? Coloquei vocês online aqui agora. É um imenso prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite, Jair. Show de bola, eu que te agradeço pela participação. Fala, Renan. Nada como estrear e já ter essa moral toda aí com você. É um primeiro programa de imensa responsabilidade e a gente está muito feliz e, cara, sem palavras em poder participar desse primeiro programa com você. Muito obrigado. De bola, eu que agradeço a participação de vocês. Como eu falei, a gente ia começar esse nosso podcast. Eu falei para os meus, eu tô ansioso, cara. Eu tô com as mãos suando aqui. Eu tô desde cedo tentando configurar isso aqui para ver se dá tudo certinho, né? Deus abençoe que hoje dê tudo certo. A gente custou para montar um equipamento bacana aqui para dar conta de fazer esse projeto, que é fazer um podcast online através de videoconferência. Estou transmitindo esse podcast hoje, não só no meu canal do YouTube aqui, né, no JJ Porcelanato, mas no outro canal que eu criei também. Então eu estou forçando o trem mesmo. E nada melhor do que começar o nosso primeiro podcast batendo um papo com essa dupla dinâmica aqui que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, pegar na mão. E hoje a gente não vai falar somente tanto da empresa da empresa Gozilla, não, da empresa que vende. Hoje a gente vai conhecer essa turma, a pessoa por trás das vendas, a pessoa Francisco, né, o Kiko e o Renan. Rapaz, que bacana, hein? Como é que tá a expectativa aí, Francisco? 100% positiva, muito contente, muito feliz, crescendo, graças a Deus, com o apoio de todos aí, e temos aí um futuro brilhante pela frente. Show de bola, show de bola. E já lembrando a galera, né? Lá no nosso YouTube hoje vai rolar um sorteio de um kit que a Gozilla tá oferecendo aí. Vai dar um kit de material, vai dar um bônus de R$ 50 em materiais e eu quis estender mais, eu vou dar uma oncinha também, vou fazer um pix de R$ 50. E para concorrer a esse super prêmio aí de domingão, né, para garantir o lanche de domingo, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá no nosso chat do YouTube, somente do YouTube, e vai lá no comentário e comenta o seu nome completo e o seu WhatsApp com o DDD, que a gente vai anotar aqui e a hora que a gente vai fechar na live, a gente vai sortear. E aí a gente já tem seu WhatsApp para entrar em contato com você e organizar seu prêmio. Então, somente no chat do YouTube. Se você não estiver conseguindo comentar, é porque você não é inscrito no nosso canal. Então, se inscreve que o chat vai ser liberado para você. Não paga nada, nada, nada. Francisco, vou pegar minha cola aqui e... A gente fez uma também, hein? Vocês estão preparadinhos, né? É muita responsabilidade, Jair, é muita responsabilidade. Como é que eu vou falar aqui? Como eu tô tocando isso aqui sozinho ainda, cara, é tanta coisa que eu inventei, então talvez eu me atrapalhe aqui um pouco, mas daqui um dia eu vou ensinar a Sibeli a me ajudar a mexer com isso aqui para ficar bacana. Mas vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, criei um roteiro aqui para arrochar meu amigo Francisco, porque eu quero que a galera conheça a Gozilla não só como empresa, que conheça a pessoa que existe ali por trás de tudo isso. É igual eu trabalho com o meu segmento e muita gente só vê a gente como o cara do YouTube e não vê que é uma pessoa como qualquer outra. Então eu quero trazer esse lado da Gozilla que talvez ninguém conheça, não? Ô Francisco, te arrochando agora, meu querido, fala pra gente, como nasceu a empresa Gozilla? A empresa Gozilla nasceu em 2014, né? E
Eu já tive outra empresa antes, tanto que faz parte hoje do nosso pacote de produtos, né? Mas hoje trabalhamos muito forte a Godzilla, que veio em 2014 com uma expressão, nosso ramo ele é um ramo bruto, um ramo pesado, um ramo forte. Então, eu queria que a própria marca, o nome Godzilla, que apareceu, fosse um nome representativo, um nome forte. Você vê que não tem nada a ver com relação a produtos, realmente. Mas é um nome de fácil dicção, de pronúncia, fácil de gravar, e é um nome para nós, um nome bastante forte. Foi aí que surgiu a ideia, e como nós já trabalhamos muito no mercado, né, foi mais uma marca para nós aí. Show de bola, show de bola. Uhum. É, a empresa Godzilla, você falou que você tinha uma outra empresa antes. Você trabalhava com o quê, Francisco? Ah, rapaz, hoje para você ter uma ideia, ó, no ano que nós estamos, né, fazem 35 anos que eu trabalho com ferramenta diamantada. Desde 1986. Trabalhei de funcionário numa primeira empresa, depois abri minha primeira marca, e aí vim trabalhando, participando, correndo. Tivemos sérios problemas no início dos anos 2000 com importação de novos produtos, né? Onde houve um abalo muito forte na indústria brasileira com os importados. E aí nós seguimos esse leque de produtos, assim, buscando prezar sempre a qualidade do material. Isso sempre foi muito importante para nós, entendeu? E nessa questão de 35 anos, foram praticamente 8 anos de fábrica no Brasil, e o restante, agora, depois de 2008 para cá, trabalhando em distribuição somente, e onde em 2014 surgiu a nova marca Godzilla. Fazem 35 anos de experiência, de conhecimento técnico, de know-how, de um conhecimento bem abrangente no Brasil em vários segmentos. Show de bola. Francisco, eu tô entrando como empresário há pouco tempo, já tomei pancada mais do que tudo, ainda me pega uma pandemia, né, igual eu peguei, eu acho que não sei se foi a pior hora ou se foi a melhor hora que eu tive para entrar. Então eu sei que existe a dificuldade de quem entra como empresário nesse nosso país. Quando a Godzilla nasceu, né, quando assim, a empresa Godzilla agora é vigente, você começou com muitos funcionários? Como que foi esse início aí? Trabalhava muita gente com vocês? É, quando a gente começou, na verdade, foi até meio que engraçado, porque eu era de outro ramo. Eu nunca quis trabalhar, principalmente com meu pai, principalmente se fosse uma empresa nossa. Por causa daquele status, né? O filhinho de papai, playboy, tem empresa, não sei o quê, nunca fez nada da vida e tal. Então, quando eu comecei a trabalhar, já foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, com você eu não trabalho. Sai fora. E aí eu fui fazer minhas coisas, estudei, me formei na faculdade, trabalhei em outros lugares. Eu trabalhava, pra você ter ideia, meu último emprego foi com um projeto para stand. Salão do automóvel, por exemplo, tem as stand dos carros. Eu fazia projeto disso. Eu já cheguei a fazer projeto para Porsche, para Honda, para várias grandes empresas. E aí meu pai falou, Renan, tá mais do que na hora de eu criar uma marca de novo. E aí eu falei, tá bom, pode criar. Só Vai que lá e boa sorte. ele queria que eu fosse trabalhar com ele, e eu não queria. E aí eu fiquei relutante disso, só que teve uma hora que eu cansei de trabalhar para os outros. Eu trabalhei no final de semana, feriado, madrugada. E aí quando ele veio com o nome, ele falou, esse aqui é o nome, esse aqui é a marca, vem trabalhar comigo, vamos fazer um negócio com você. Isso aqui vai crescer e vai ser seu para o futuro, é sua vida. Eu vou morrer e vai ficar para você, então vai, vamos comigo. E aí eu abracei a ideia com ele e vim. Então, como você comentou, eu comecei como empresário no meio da pandemia. Eu abandonei um salário fixo para não ter salário nenhum, um negócio que eu não imaginava que eu estava fazendo, para começar. Então, eu acho que o mais legal disso não existe hora certa. Existe hora que você vai e faz. E aí a gente criou coragem e começou. Então, quando começou, era eu, ele e Deus. Então começou só vocês dois. Quando a empresa começou a trabalhar, era só vocês dois. Só nós, sim. E quando Quem foi que trabalhava mesmo era ele, na verdade, né? Eu não fazia nada. e quando foi que vocês Aí, com o tempo, eu conseguiu aprendi que eu tinha que trabalhar também. e quando vocês conseguiu colocar a Eliana no time? Demorou, demorou.
Demorou A bastante. Eliana faz 3 anos. 3 anos? 3 anos. E, e Nós já co- estamos, e hoje, esse ano, já estamos com 7 anos já. A quem, Eliana vai quem, fazer quem não 3 anos. sabe, né? A Eliana é a esposa do Francisco, né? É, como que é a relação? Como que é trabalhar assim? Tem pressão? Como que é? Ó, dizem que é ruim trabalhar com família, né? Tem gente que fala, não, trabalhar com família de jeito nenhum. Regra número 1, tem que aprender a separar as coisas. Regra número 2, tem que brigar pela empresa e não por si só. Regra número 3, tem que lembrar de novo que isso aqui é uma empresa. Então, eu e o Renan temos plena sintonia, eu com a Eliana, o Renan, temos plena sintonia. Ela inclusive, é a vendedora, né? A principal que atende os Uhum. seus parceiros aí do grupo, né? Ela que dá toda essa atenção, e como você falou, muita gente aí nem imaginava isso, fica sabendo agora. E é uma mulher extremamente batalhadora, né? Muito forte, muito batalhadora, é muito respeitosa, responsável. E é aquilo, de vez em quando ela fala: vocês não podem fazer isso. Nós colocamos a cabeça no lugar. Nós não somos aquele de que pega a rédea, vamos para cima e seja o que Deus quiser. Não, nós temos planejamento, nós temos estratégia, nós Uhum. sabemos o que estamos fazendo. Quando tem a dúvida do que estamos fazendo, nós vamos rever o nosso propósito, mas ela é jogo duro, tem que saber levar de boa a Eliana, viu? De boa, mas ela está de parabéns também. O Renan como filho, eu como marido, nós temos orgulho da Eliana. E o legal é assim, trabalhar com família é difícil quando você considera que a sua família está dentro do seu negócio. E aqui dentro, a gente não se trata como família. Aqui dentro, eu sou o administrador da empresa, aqui dentro, o Francisco é o diretor comercial da empresa, aqui dentro, a Eliana é a vendedora da empresa. Então, eu evito ao máximo comunicar com eles como pai ou como mãe. Aqui dentro é Francisco, é Kiko, é jovem, né? Que eu tenho Uhum. meu bordão padrão, chamo todo mundo de jovem. Então, dentro da empresa, se você tratar a pessoa como seu colega de trabalho, não como seu parente, funciona. Só que isso tem que ser colocado desde o início. Quando a Uhum. pessoa, por exemplo, quando a minha mãe veio trabalhar com a gente, a conversa que a gente teve antes dela vir trabalhar aqui foi: você tem ciência de que você será uma funcionária da empresa? Você não será minha mãe, você não será a esposa do Francisco? Porque nós somos os donos do negócio. Uhum. Né? Eu administro, ele faz a parte comercial e a gente toca o negócio. Então, aqui dentro, ele é o cara do comercial. Ela é a vendedora. Eu sou o cara da administração. Então, se tem algum problema, resolva com o cara da administração. Resolva com o cara do comercial. Não resolve com o Renan, não resolve com o filho, não Isso é aí. assim. Aí funciona. Só que tem que ter esse respeito. E da porta para fora é família, da porta para dentro é funcionário. Aí vai. Isso aí foi uma das coisas assim, aqui começou a facilitar um pouco mais para mim, né? Não vou um pouco mais, não, facilitou muito depois que a Cibele começou a me ajudar, que ela entrou mesmo, só que igual eu falava, ó, a partir do momento que nós levantou, que entrou para dentro, acabou. A gente é dono da empresa, já não é marido e mulher mais aqui não. Então, às vezes, dá um arranca-rabo, dá aquela explosão, que eu sou muito explosivo, mas fechou a loja, acabou, esquece. Deixa dentro da loja que é da loja, coloca para fora. E é difícil separar isso, né? Até que você consegue de coração mesmo separar isso. É uma parte. É, É, com o tempo, né, você vai acostumando. O começo é um pouco mais complicado, tal, mas aí o dia a dia vai acontecendo, você entra na rotina de chamar, por exemplo, você chama sua esposa de Cibele. uhum, Então, Cibele não é meu amor, não. não é minha linda, Dentro é é. Cibele. Fechou a porta, bateu 18 horas, acabou a hora de trabalho, aí sim. Acabou. Isso pode. Show, show de bola. Essa é uma parte bacana, né? Da gente. É uma das coisas que eu gostei já quando eu conheci você, já tem um tempo que a gente vem conversando, é desse tipo de relacionamento. Vocês têm a seriedade, a maturidade de separar as coisas do relacionamento. Bacana. Porcelanataria, antes da porcelanataria falar assim, que ela começou a aquecer mesmo. O principal cliente de vocês era o quê? Era marmorista? Era azulejista? Quem que era o principal cliente? Quando a Godzilla começou, lá atrás, em 2014, o nosso foco 100% era loja de material de construção. Não era nem porcelanataria, nem marmoraria. A gente começou em loja de material de construção, porque é daí que vem a expertise principal do Francisco. Então, quando a gente começou, ele já tinha um nicho de mercado conhecido,
sabia por onde ele ia seguir o caminho, e a gente introduziu a marca Godzilla em loja primeiro. Então, o nosso primeiro cliente, nosso foco sempre foi loja de material de construção. E qual que era o produto assim, que vocês mais vendiam nessa época? Nessa época, assim, eram 4 itens principais que são para a loja, né? São os discos diamantados, que ainda a gente não entra na parte de porcelanato, tem um caminho longo até chegar lá, mas os discos diamantados, serras para madeira, discos abrasivos, né, para corte de inox e ferro, e brocas em geral, aço rápido, vídeo, madeira. Esses eram os 4 pilares assim, da Godzilla para trabalho em loja de construção. Então, antes da porcelanataria, ainda teve um outro degrau. Vocês partiram, assim, deve ter uma outra etapa, mas assim, vamos pular. A marmoraria entrou quando e como? A marmoraria entrou em 2017. Nós vimos a necessidade desse mercado de ser valorizado, trabalhado de uma forma mais correta também, desenvolvimento de produtos, né? E o que acontece? Nós fomos estudando os produtos da linha, os principais, aí mais uma vez, nós não pleiteamos entrar com preço, nós pleiteamos entrar com qualidade. E é isso que nós deixamos bem claro para os nossos clientes. Você pode até não comprar Godzilla, mas se alguém passar na sua porta e falar, você vai falar bem da Godzilla. Você vai falar bem, porque nós, acima de tudo, respeitamos o nosso cliente. Então, começou em 2017, a entrada com marmoraria, desenvolvemos uma linha própria para marmoraria, aí nós começamos a trabalhar esse segmento. Então, nós já tínhamos as lojas de materiais de construção, ferragens e ferramentas, e aí nós abrimos um novo segmento que foi a marmoraria em 2017. Show bacana. O azulejista deve ter entrado meio assim. O azulejista é mais assim, eu acho que o principal produto que vocês vendem para ele é disco de corte, eu acredito eu. Entrou meio encaminhado junto entre o depósito e a marmoraria? O azulejista, ele casou com a porcelanataria, né? Tem alguns produtos realmente de uso que nós não trabalhamos. Nós não trabalhamos com desempenadeira, com colher de pedreiro, ou seja, com martelo. Nós não somos uma loja, né? Nós somos um importador e distribuidor de ferramentas diamantadas, e dentro do segmento que nós resolvemos atuar, nós ampliamos a linha dentro da necessidade desse mercado. Sendo que tem produtos que são mais difíceis de transporte, não tem o giro tão rápido, e nós trabalhamos muito o giro do produto. Então, a azulejista e a porcelanaria, elas praticamente vieram juntas. Desde o tempo, já faz anos que nós nos conhecemos, e desde os primeiros contatos que tivemos com esse perfil de profissional, ele falava assim, você tem rebolo para porcelanato? Eu queria um. Então, ele estava lá no Piauí e não tinha rebolo na cidade dele. Nós só te atendemos, não é por isso, nós te atendemos. Lixa, muita gente não conhecia a lixa, se preocupava com um disco diamantado que tivesse um pleno acabamento, e pleno acabamento nenhum disco diamantado dá. E aí foi desenvolvendo esse trabalho. Posso até falar para vocês aí o início desse trabalho forte em porcelanaria, o azulejista, os nossos amigos, né? Nossos amigos, meus, seus aí, Marcos, Gustavo, pessoal aí, ponta firme, um abraço para eles. Então, começou daí. E depois foi expandindo, depois da marmoraria em 2019. Em 2019, nós entramos com a linha forte, fechando o cerco com a porcelanataria, atendendo diretamente, muito forte o azulejista, e para nós foi a área que mais cresceu. Tirando loja, que loja tem um volume de compra muito maior, mas entre o segmento marmorista, que estamos bem, nosso crescimento na porcelanataria, no azulejista, o prazer que nós temos em retribuir, né, o que esse pessoal, esse público faz por nós, é muito gratificante e estamos crescendo bastante. Bacana, bacana. Francisco, mudou muito quando a porcelanaria hoje pode dizer que eu falo que ainda não está no seu ápice ainda, ela não está na ascensão maior ainda. Eu acho que ainda tem muita coisa, tem muito a divulgar, a difundir ainda, mas mudou muito na questão de venda para vocês. E qual que é o produto hoje que vocês mais trabalham para a porcelanataria? A porcelanataria é massa plástica, é um produto que vende muito. As lixas da água,
lixa d'água, lixa seco. Uhum. Os discos extra finos, né? Produto que vende muito, reboco, cônico, principalmente. E aí nós temos outros produtos agregados à linha. Mas esses daí são os principais. Vende a toda hora. Show de bola. Só tem um disco de corte nessa lista aí que também ele vem o disco de corte, principalmente o disco para corte de porcelanato, ele vem do histórico de loja. E na loja já se vendia muito disco de porcelanato. Só que hoje a gente tem o Tijet, que é o disco, o carro-chefe de vendas em disco de corte para porcelanato. Antes esse disco nem existia. Era um disco liso chamado Spec 10 na época. E vendia horrores. E todo mundo comprava muito. Era o melhor disco que tinha para porcelanato na época. Então até a evolução de produto, entrando com o pessoal da porcelanataria, teve essa diferença. Uhum. Show. Não, deixa eu pegar um gancho aqui, né? Já que nós começou a falar do Tijet, o pessoal que está acompanhando a nossa live aí sabe que a gente vai fazer um projeto de um Pix para o final do ano agora, para dia 24. Então, vocês vão acompanhar nossas 10 lives, hoje é a primeira, vocês já vão anotando aí quem for os participantes dessa live, né? No caso, hoje a Godzilla. E o produto hoje, depois eu vou colocar no chat ali, é o disco de corte T-Jet, né? Que a Godzilla vende. Muita gente fala, isso aqui é até bom, o Renan, eu vi que o Renan é um cara muito técnico, né? Sabe falar sobre o produto. Até a gente começou a bater um papo hoje, se deixar vai longe, tem que matar um frango para nós comendo. Muita gente fala da questão assim, que eu discordo muito, que ferramenta é tudo igual, disco é tudo igual. Se fosse tudo igual, tudo tinha o mesmo nome e o mesmo preço, né? É diferente. Fala um pouquinho pra gente sobre o disco T-Jet aí, né? Questão de uso. Vamos desmistificar um pouco esse mau conceito que as pessoas têm de ferramentas. Antes de mais nada, eu quero realmente colocar uma posição realmente sobre ferramenta. Existem ferramentas de todos os tipos, seja mecânica, seja industrial, seja para construção civil. Você sabe que existe qualidade de produtos diferente. Tipo de aço, quantidade de carbono, e assim por diante. No disco diamantado não é diferente. O disco diamantado, eu que já tive fábrica no Brasil, né? O Renan era muito pequenininho ainda, então só corria no meio da fábrica e se sujava de grafite, era tudo que ele fazia, né? E o que acontece? Existem, dentro de uma composição metálica, de uma ferramenta diamantada, vamos falar especificamente o disco diamantado, existe uma composição metálica variada de pós diversos, que tem mais dureza, menos dureza, elasticidade, e assim vai, para cortar qual tipo de produto. Então, você tem um produto que vai cortar pedra miracema, você tem um produto que vai cortar concreto, você tem um produto que vai cortar telha, ou mesmo porcelanato. Isso, tecnicamente, tem variações em cada produto. Não é recomendado você usar um produto fora da especificação, porque você vai ter problema de rendimento, você vai ter outras informações que seriam ocasionais dentro da utilização do produto, e talvez ou te satisfaça demais, ou você gasta demais, ou não te satisfaça. E aí você acaba de uma certa forma, falando da qualidade do produto ou da marca que seja. Então, existem variações de qualidade de diamante, pontas de diamante, coberturas de diamante, existem diferenciais de liga de composições metálicas, dureza, temperatura. Os discos não são iguais. Como todas as ferramentas também não são iguais. E existe também a questão de uso, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo ali, eu comprei, fiz um investimento em equipamentos, e eu comprei algo que eu tinha muita vontade, que era um drone, até chega amanhã, estou sonhando com esse drone todo dia eu acordo, um avião. E aí, que a primeira coisa que eu faço, se eu compro a ferramenta, né, no caso o drone ali, a primeira coisa que eu quero fazer é pesquisar sobre ele, como que usa, como que funciona, o que eu posso, o que eu não posso. E um review de um cara, de um canal, explicando que a pessoa, o drone lá, tem duração de bateria de 31 minutos. Aí o cara usa ele e com 21 minutos ele acabou a bateria, ele já vai lá no fórum e começa a meter o pau e falar mal. Mas ele não leu
as descrição lá, o manual, falando que ele tinha a condição para 31 minutos em condições naturais. Se tiver com vento, ele vai forçar mais. Se tiver assim, ele vai forçar mais. Então, o manual sempre existe. Da mesma forma, é a ferramenta. Igual o Renan estava falando, o disco foi projetado por alguém que estudou aquilo ali para ele cortar num sentido, né? Aí você tem que analisar a condição climática, o tempo de uso, o tipo de matéria. Então, varia muito, mas, igual você falou, tudo igual não é. Então, hoje, só para dar um adendo aí, falando sobre o disco diamantado principalmente, tá, Jair? Dentro da nossa linha hoje, nós temos 760 itens diferentes. Só de disco diamantado são 28. Aí você fala, pô, por que uma empresa tem 28 discos diamantados diferentes se é tudo a mesma porcaria? Não é? Então, a gente veio da loja de material de construção, passamos pela marmoraria e hoje estamos nos 3, porcelanataria, marmoraria e loja de material. Existem produtos na nossa linha que o seu público, você tem lá 100 mil seguidores, não conhece. Tem 100 mil pessoas que conhecem a Godzilla e não conhecem nossa linha de produto. Porque não adianta a gente mostrar para você o disco Tigete e falar para você que o nosso slim liso vai cortar o mesmo material que você vai usar. Não vai. Então, quando a gente vende um produto para a loja de material de construção, vou usar como exemplo o slim liso, porque é um disco feito para corte de materiais que necessitam de acabamento. Aí tem o pedreiro, que não é especializado em porcelanataria, nem em assentamento de piso, nem nada. O cara é pedreiro. Pedreiro serve para levantar a parede. Aí o cara fala assim, não, eu coloco o piso para você. Custa R$15 o metro quadrado. É só pegar um disco, cortar o piso e assentar ele no lugar. São profissionais diferentes. Ele não tem conhecimento do produto que ele vai usar. Diferente de um profissional azulejista, que vai fazer um assentamento no piso e o cara usa até o rebolo para fazer acabamento no porcelanato que ele está instalando. Então, existem grandes diferenças. Aí, o que eu ia usar de exemplo é o seguinte. O disco que mais vendia antes da Godzilla para porcelanato, o Spec 10. A gente tem esse produto em linha, mas ele já está quase que saindo de linha. Porque ele é um produto que dá altíssimo rendimento. Para marmoraria, ele serve muito bem, ele dura muito tempo e corta com bom acabamento. Só que o desenvolvimento, a tecnologia, a inovação, tanto dos materiais de uso, que é o porcelanato, como os materiais de corte, que são os discos, levaram a gente a ter na linha o Tigete, o Teia, entre outros produtos que a gente tem para corte. Então, se dentro da nossa linha existem tantos produtos para corte de porcelanato, que hoje são 9, só para corte de porcelanato, não tem como comparar e falar que o produto da marca A, da marca B, da marca C, do vendedor A, B ou C, é igual ao da Godzilla. É impossível. Com certeza, com certeza. Quando se fala de produto, assim, hoje o Tigete é o disco mais acessível que a Godzilla vende? Não. Não, Com ainda certeza não. tem. O mais acessível seria a nossa linha Slim, que é a linha mais barata. O cara compra um cliente que for numa loja de material comprar esse disco, vai pagar aproximadamente R$15 contra um Tigete que na mesma loja vai custar quase 60. Uhum. É completamente diferente. Entendi. Bacana. Agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de ferramenta. Eu não quero saber mais de um detalhe, porque uma das coisas que me chamou mais atenção na Godzilla, quando eu conversei a primeira vez com o Francisco, claro, teve várias coisas. Primeiro, a simpatia do Francisco, esse carisma de atender cliente. Até eu quero perguntar, ô Renan, você já viu o Francisco estressado alguma vez? Perder a cabeça? Eu não consigo imaginar. Tem esses momentos? Dentro da empresa, assim, é mais difícil. Até no dia a dia mesmo, como eu vou falar como pai, é bem difícil ele estourar. Bem complicado. Mas se acontecer, qualquer vidro blindado, coisa do exército para você se proteger é pouco. Mas ele é calmo, assim, ele é muito tranquilo no dia a dia. De modo geral, assim, você pode dar um soco na cara dele que ele vai falar: Deus me livre. por que, cara? Por que você fez isso? É porque, assim, entra essa pergunta minha, porque vocês hoje trabalham enviando, né, posso dizer, igual você já falou, vocês mandam os produtos de vocês para o Brasil inteiro. Aonde que o cara puder levar no Brasil, vocês enviam. Esse sistema, você vai trabalhar muito com o público. Vocês entraram na internet de uma forma que você tem que relacionar com o público diretamente, ainda mais como vendedor. E eu sei que isso não é fácil de jeito nenhum. Eu confesso, eu particularmente não sirvo para isso, porque eu tenho certos limites. E o Francisco, cara, você tá doido, não tem uma paciência de Jó, não pode. Como que foi isso de entrar? Qual foi a dificuldade de entrar e conseguir
ter essa condição de enviar? Porque eu sei que é uma logística muito grande, não é fácil. Achar quem vai levar, quais são as transportadoras, usar a internet para isso, ter credibilidade para isso. Como foi esse processo? A parte logística, ela é muito mais complexa do que ela pode parecer. Porque ela não está ligada única e exclusivamente a quem vai levar o material. Ela está desde o início aqui na empresa, quando a gente recebe o pedido, para você ter ideia. Então, por exemplo, você está em Goiás. Aí a gente está aqui em São Paulo e tem que mandar o material para você. Se o cara que recebeu o pedido não fez todas as anotações corretas, inclusive do seu endereço, rua, tudo certinho, a partir daí já dá problema. Aí depois passa para o pessoal do estoque, aonde tem que ter a separação correta do material. Então, todo o estoque tem que ser montado de uma forma que você consiga separar o material corretamente, enviar corretamente, até chegar na parte da transportadora ainda tem bastante trabalho por trás. Mas, chegando na pergunta que você fez sobre o transporte, a gente não tem hoje uma base assim, de quantas transportadoras a gente trabalha na realidade, porque são mais de 50, com tranquilidade, são mais de 50. Porque aonde você está é uma região central. Só que tem algum parceiro seu que está no interior do interior de Goiás, uma cidadezinha pequenininha que ninguém Uhum. chega, nem o Correios. Aí você tem que descobrir quem é que vai entregar aquele material no prazo mais rápido, com o melhor preço, para você ter a satisfação do seu cliente. Porque o cliente ele está comprando da Godzilla, ele não está comprando da transportadora. Então, se eu virar para ele e falar assim, ó, o seu material vai chegar na sua casa no dia 10 de setembro, se no dia 10 de setembro, às 16 horas, o material não chegou, esse cara vai ligar aqui e vai escrachar a empresa inteira. E a culpa, Certeza. às vezes, não é nossa, é da transportadora. Então, essa relação com a transportadora também, ela tem que ser muito, muito próxima. Não é simplesmente você pegar e falar que entrega em qualquer lugar e mandar, porque o buraco é muito mais embaixo do que parece. Não é só, eu entrego em qualquer lugar, pode ficar tranquilo. E a hora que você vai ver o frete para você, um disquinho ficou R$ 1.000. E não é também aleatório, você entendeu? Não é você faça um pedido, o cliente faça um pedido e pega uma transportadora e manda embora. As transportadoras são todas cadastradas, todas selecionadas. Você vê que nenhum cliente nosso recebe a mercadoria para depois pagar o frete. Nós nos encarregamos por isso. Se o cliente vai pagar o frete por um acordo aqui com a gente, essa mercadoria já sai com o frete pago daqui. Destacamos no pedido para ver a clareza do negócio, a confiança, o cliente prezar da confiança. E saber que, realmente, quando a mercadoria sai da empresa, ele comprou hoje, vai receber o material daqui 10 dias. O material saiu daqui amanhã. Saiu daqui amanhã já não é mais problema nosso. O que nós vamos fazer é tentar resolver da melhor forma para ele, correr atrás da transportadora, atrás do centro de distribuição, do parceiro, para que essa mercadoria chegue rápido no destino dele. Mas, felizmente, as nossas transportadoras são muito bem selecionadas, são transportadoras de ponta. Às vezes o cliente indica uma transportadora, já teve cliente que falou assim, manda pela minha transportadora. Está lá no Recife, fica R$ 300. Olha, a minha transportadora fica R$ 50. Por quê? Porque ele só faz um transporte. É. Nós fazemos 400, 1.000 transportes. Então, nós temos uma condição melhor. Então, nós procuramos sempre o melhor para os nossos clientes nessas áreas. Bacana, bacana. A outra parte, sim, igual, além de vocês ter tido essa condição, né, essa expertise de pesquisar, porque eu sei que não é fácil você fazer cotação, você tem que ter uma pessoa para estar o tempo inteiro ligando, pesquisando, cotando, vendo se o custo real é interessante mesmo. A internet, hoje a internet faz parte, eu acho que, de uma boa parcela da Godzilla, né? Pode dizer que ela é parte para a questão de vendas. Foi difícil lidar com a internet antes de começar, vamos pôr, eu vou jogar da pandemia para cá, uns 2 anos atrás, já trabalhava usando a internet, como que foi essa parte? A gente sempre buscou ter um trabalho online. Desde o início do negócio, a gente sempre buscou, mesmo que antigamente fosse bem mais fraco Uhum. esse tipo de coisa, e hoje em dia que realmente deu uma estourada, assim, como você trabalha o mercado online. Mas para nós aqui, por incrível que pareça, não é o negócio. O nosso negócio não é trabalhar online. A gente trabalha mais a parte de propaganda e divulgação do que a parte de vendas. E é interessante a gente falar para todo mundo que está assistindo esse vídeo
sobre compras, por exemplo, na plataforma do Mercado Livre. E às vezes a galera acha a gente lá, e é a pessoa que nunca ouviu falar, cliente que nem vai assistir essa live nunca na vida, quando você faz uma compra numa plataforma dessa, a dificuldade para a empresa é gigantesca, porque nós não temos controle nenhum sobre isso. Então, como você falou, você se aproximou da gente pelo tipo de atendimento que a gente costuma fazer. Aqui atrás, esses quadros que vocês estão vendo aqui, são as nossas missão, visão e valores. E a gente deixa isso claro para todo mundo que vem aqui na empresa, com quem nós somos e quem nós somos e quem nós queremos ser. Então, o atendimento para a gente anda aliado com qualquer coisa que vai participar do nome da Cozilla. Então, o Kiko falou aqui algumas vezes a palavra qualidade. E para nós, qualidade não é só o produto. Não é só você comprar um produto bom. Qualidade do atendimento do início ao fim. E essas vendas online, como você está falando aí, elas dificultam a nossa vida. Porque quando a gente faz uma venda no nosso site, é sossegado. Quando a gente faz uma venda através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, você está tratando direto com a Cozilla. Quando você faz uma compra através de uma plataforma digital, seja qual for, de qualquer marketplace, acaba com a nossa vida. Porque a gente não tem domínio sobre o que acontece. A gente é simplesmente um fantoche que está lá e que, assim, vendeu o seu produto, se vira, dá seu jeito, entrega. Se tiver algum problema é seu, só que você não tem como resolver. Então, o mercado online ele é muito ingrato para quem vende, mas ele é muito bom para quem compra. Essa parte agora você falou. Hoje, quem está começando, eu falo muito para os meninos, né, que estão começando, quer vender os produtos, quer vender as peças para o Mercado Livre. Eu compro muito pelo Mercado Livre, mas eu sei o risco que ele é para o vendedor. Vamos lá, se tiver pessoa que não gosta de você, ele vai comprar o produto de você, o dia que chegar lá ele vai devolver. Você já tomou o prejuízo do frete daquilo e você não tem o que fazer. Ele é resguardado, você não é. Então eu sei que realmente essa parte aí, ela não é fácil, não. Esse negócio aí que você acabou de falar, é normal acontecer, viu? Tem muita gente que compra da gente, recebe o material e devolve. Tem gente que compra e cancela a compra. Tem gente que compra e faz reclamação. Só que, assim, sem motivo. Parece que é de propósito, realmente. Não, mas é de propósito, você pode ter certeza que existe. Depois que eu entrei no ramo de internet, eu sei que existe gente de tudo quanto é tipo. E você fazer o quê? Você está no comércio. É por isso que às vezes a gente se limita um pouco. Falar em limitação, exportação. Estão exportando, mandando para fora? Se tá, se não, tem projeto? A gente tem alguns contatos já com pessoas na África do Sul, com pessoas no Paraguai, Uruguai, América Latina, aqui de modo geral, muita gente, mas a gente ainda não está trabalhando afinco nisso, porque não é fácil e demanda um tempo maior e uma equipe maior. A gente tem um projeto disso, tem alguns clientes que já são parceiros nossos, que a gente já está arquitetando esse começo de envio, porque serão envios testes. Então, para o material começar a sair do Brasil para qualquer lugar do mundo, não falta muito. A gente está trabalhando nisso, né? Não é uma coisa que está em stand-by, parada, a gente está trabalhando nisso, só que de uma forma cautelosa. A gente não gosta de dar um passo maior do que a perna. Então, para a gente conseguir manter o mesmo atendimento que a gente tem hoje, nacional, a nível mundial, é bem complexo. Então, a gente está estudando por onde a gente vai começar. Os países da América Latina têm uma facilidade grande para a gente fazer um envio, já tem uns parceiros de negócio para a gente começar a estruturar. Mas para mandar para a África do Sul, por exemplo, tem alguns clientes querendo nosso material lá, aí já é um pouquinho mais complicado, não foge muito do sistema de exportação, mas é um pouquinho mais complicado a parte de transporte, conseguir um frete coerente, o cara ter esse acesso ao material de forma que vale a pena, porque custa muito caro o cara receber lá. Assim, nesse ponto você está falando assim do distribuidor, ou do lojista lá, ou do consumidor final? Cara, tem consumidor final querendo comprar da gente. E porque, aí existe... já te cortando rapidinho. Eu não sei se você acompanha igual no meu canal mesmo, nos nossos grupos de WhatsApp, muita gente de fora entra pesquisando porque não acha, nos comentários de vídeo, Jair, como que acha ela aqui, não acha. Teve um cara, eu dei assessoria para ele da Bélgica, ele estava montando as bancadas com rejunte epóxi, porque não achava massa plástica de jeito nenhum. Falei, cara, mas como? Aqui na América Latina não tem massa plástica. Na Bolívia não tem massa plástica. Pois é. Então é bem complicado. É por isso que eu pergunto. Uma vez assim que eu estava começando, eu não sei se eu já até comentei com o Francisco, que eu mandei não sei se foram umas 4 latinhas de massa para a Arábia, foi a Arábia Saudita, lá daqueles povo que explode lá.
Aí o cara entrou em contato, né, assim, eu traduzo, né, ainda mais quando é gringo, eu vou lá traduzir, aí conversei no WhatsApp, não, nós tem petróleo, né, pode mandar. Falei, cara, o frete ficou caríssimo, será que... Eu pesquisei no correio, tem um amigo meu, falei, não, gente, manda, se ele pagar, manda. Eu sei que eu acho que o frete deu uns R$ 500, agora você pensa, 4 latinhas de massa, aí eu falo, o frete é 500, não, nós tem petróleo, pode trazer, eu falei, vou nada. Mas assim, por isso que eu falo, assim, tem muita gente que procura, então seria um mercado a se explorar, né? Já que tá nele. Sim. Mas aí é o que você acabou de falar. Imagina, mandar R$ 500 um frete para R$ 20 de produto. É É. muita coisa, entendeu? Então a gente está hoje buscando o coeficiente. Como que a gente consegue atender o cara da maneira mais barata possível e que ele consiga receber o produto com agilidade, né, com velocidade, é complexo. Não é simples, mas a gente está trabalhando nisso para talvez aí o ano que vem já estar exportando material já. Show de bola. E esse ano de 2022 agora, o que é a expectativa da Godzilla para esse ano comercial? Cara, a gente tá com umas novidades boas que dá até orgulho no coração, sabe? Para nós, a Godzilla é o nosso sangue. Então, é muito mais do que ter uma empresa. É a realização de um sonho para a gente. Então, cada coisa que vai acontecendo, que a gente vai estruturando melhor, a gente olha e fala, putz, eu queria fazer isso lá atrás, há tantos anos, e hoje está acontecendo. E para o ano que vem, a gente tem um crescimento aí que a gente espera de pelo menos 50% do tamanho da empresa. Então, eu não vou falar que a gente vai dobrar o tamanho do nosso negócio, mas ele vai crescer no mínimo 50% do que a gente é hoje. A gente já está estruturando, a gente já está com obra planejada, a gente já está com contratação de funcionário planejada, a gente já está com estoque, compra de estoque muito maior planejada. Então a gente já está colocando no eixo. Então tem muita gente falando a pandemia está atrapalhando todo mundo. O ano que vem tem eleição, a incerteza do mercado é muito grande. E a gente olha para tudo isso e fala assim: bom, quantos anos você tem, pai? Pode falar do que não tem? 56. Quantos anos você tem, Jair? Vou fazer 44. 44. Nesses todos os anos que vocês viveram, que eu sou um bebê, né? Nesses anos que vocês viveram, alguma crise que passou, o preço baixou de novo depois? Nossa, nunca que isso Nunca, vai né? acontecer. Alguma crise que passou. Teve gente que se matou, mas quem continuou vivo não teve que continuar trabalhando? De jeito, a vida não para. Então, o nosso pensamento é justamente esse. O problema é da porta para fora. A Godzilla só cresce. Então, você pode ter certeza que no ano que vem a gente vai causar um estrago ainda maior no mercado de inteligência porcelanaria, principalmente. Eu não sei se é o brasileiro ou se é da natureza humana. Todo mundo fala que o brasileiro é um povo muito guerreiro, né? Quanto mais dificuldade tem, ele inventa, né? Eu falo por experiência, né? O que eu passei, o que eu estou passando agora, a minha vida mudou totalmente. Quanto mais difícil, fala, não, você não desiste. O brasileiro não é um ser acomodado. Ele busca a inovação mesmo. A, Amigos meus dizem que eu sou completamente louco pelo simples fato de eu ter uma empresa no Brasil. Outros que estão saindo do país, eu conheço muita gente que está saindo do país, né? E o pessoal fala, meu, fecha essa empresa e some desse país. Aqui não tem mais futuro, você não tem mais o que fazer. Só que, meu, a gente é doido, a gente gosta, então vamos pra cima. como se diz, isso é tão complicado, né? É igual assim, eu falo que a pessoa acho que ela nasce pré-programada. Tem gente que vai nascer para ser funcionário e precisa, tem que ser, e tem gente que vai nascer para ser patrão, que não aguenta Sim. ficar na zona de conforto, né? Que ele precisa estar inovando, ele precisa sentir, ele sente a necessidade de criar, ter um diferencial, deixar a sua marca, né? Eu acho que não sei se é eu não falo por mim que seja pelo dinheiro, claro que a gente trabalhe para ter uma condição de vida melhor, para ter uma estabilidade melhor, mas eu acho que muito é pelo prazer de construir algo, né, de fazer, de ser a diferença. Isso eu tenho uma resposta, acho que praticamente pronta para isso, que é assim, a sua pergunta ali no começo foi com quantas pessoas vocês começaram? E a gente disse, eu e ele, foi o que começou a Mozilla. Hoje nós somos em 12. Então, famílias dependem disso aqui. Não é simplesmente hoje em dia você, fecha as portas, vai para outro país e segue sua vida. Existem pessoas que dependem da Godzilla hoje. Diretamente são 12, indiretamente são mais de 100 famílias que hoje dependem da Godzilla, da marca Godzilla.
E para nós isso é extremamente satisfatório. É prazeroso você saber que você está construindo alguma coisa que está beneficiando alguém. Então, realmente, não é dinheiro. Dinheiro não paga. A sensação de alguém olhar para você, como já aconteceu comigo, e vou até falar, o Matheus, que trabalha aqui com a gente, outro dia ele virou para mim e falou assim: Renan, eu quero ser igual você, cara. O que você faz, o jeito que você faz, como você se preocupa com o que você faz, você é um exemplo a ser seguido. Eu tenho 30 anos de idade e eu visto um cara que tem 20. E ele é meu funcionário, só que eu tenho certeza que ele não falou isso para me puxar o saco. Esse tipo de coisa você fala de coração. Então, você acha que dinheiro paga uma frase dessa? Você escutar de alguém que você é referência para alguém, isso não, dinheiro nenhum paga. Mas é igual você falou, as pessoas que têm vontade de crescer, de ser alguma coisa, você se espelha e você se aproxima de pessoas que estão ou equiparadas, não desmerecendo ninguém, ou acima de você, né, no sentido de crescimento. Igual quando eu conheci o Francisco, não preciso puxar o saco de ninguém, nem do Francisco, nem seu. Antes me pergunta, eu não sou patrocinado, o que eu venho, levei na raça. A Godzilla sempre apoia todo projeto que eu crio. Ó, Francisco, eu preciso, quero dar um curso para alguém aqui, eu preciso pagar a despesa do cara, vai ficar. Vamos arrumar, já é na hora. Então é esse tipo de parceria que é bacana, onde que a gente consiga ajudar os outros. E eu me espelhei muita coisa no Francisco, o sistema dele, o jeito dele conversar, o jeito dele administrar as coisas. Então, de vez em quando eu atormento ele, eu peço para ligar para ele, para a gente conversar. Já sou quase filho do Francisco ali também, ó. Eu sou meio que irmão. Eu tô só parecido com o Renan, até a barba é igual. A Bárbara está mais ou menos, né? Então, assim, é muito bom vocês. é muito bom se relacionar com pessoas assim. É por isso que eu acho que tem essa condição de crescer, né? Essa pandemia assustou, né, Francisco, Renan, quando veio o baque mesmo, que estourou tudo, assustou? No início, sim, né, Jair? Inclusive, as 2 vezes que teve parada em São Paulo, nós realmente paramos, fechamos a empresa e a nossa maior preocupação é com as contas que tem para pagar, com os funcionários todos, é com a saúde em primeiro lugar e depois vem a preocupação de falta de material. Porque, assim, se o produto é produzido aqui no Brasil, sensacional, né? Só que a matéria-prima é importada. Então, assim, se correr o bicho pega, fica o bicho come. Então, se você fabrica, você depende do material importado. Se você importa, você depende do material importado. Então, a nossa preocupação era realmente mais por essa questão da saúde, das contas para pagar e da falta de produto. Olha, aqui está todo mundo muito bem de saúde, vacinado, todo mundo Bem, controlado, graças a Deus. Paramos nos 2 períodos, tenho certeza que foi positivo. Isso não nos faltou mercadoria, felizmente. Tínhamos estoque de reserva, providenciamos isso e nós crescemos bastante. Crescemos bastante. Então, de cara, assustou de fato. Hoje a gente fica triste pelos números, mas a gente fica feliz pelos vacinados. E fica aí, vacine, vacine. Você que não vacinou, vacine já. Coloque sua segunda dose em dia. Seu reforço é pela saúde pela sua saúde, pela saúde dos seus funcionários, pela saúde da sua família. Não seja orgulhoso para mal, seja orgulhoso para bem. Mostre o braço, fala que você é vacinado. E agora você está firme e forte aí, graças a Deus. show de bola, que bacana. Ah, essa massa plástica, deixa eu falar um pouco. Hoje eu uso a massa plástica da Godzilla, né? Eu trabalhava com outra massa plástica boa também, não vou falar mal dela não, mas a massa plástica que a Godzilla revende hoje eu considero ela muito boa pela a durabilidade dela, o tempo que ela permanece, né? Misturada ali. Muitas massas plásticas que a gente trabalha, o pessoal tem muita dificuldade de achar massa plástica branca, porque às vezes, não sei por que ela vem como branca e não está branca. Talvez até vocês consigam responder isso. E ela separa da resina muito fácil. A massa plástica que vocês vendem não separa. E eu já cheguei a estocar realmente por 3 meses e não perdeu, ela não pedrou. Né? O que você me fala dessa massa? Por que essa massa é assim? O que você tem que falar dela? Olha, gente, nós não somos um fabricante da massa Hum, plástica, né? Nós somos o distribuidor da massa plástica. Só que é uma empresa extremamente respeitosa, uma empresa que, quando nós temos qualquer tipo de problema que envolve setor técnico, nós não ficamos na mão, principalmente o nosso cliente.
Nosso cliente não fica na mão com prejuízo em relação aos produtos que nós vendemos, entendeu? Isso é o mais importante de tudo. Existe massa plástica automotiva, né? Que é outra composição, é outro tipo de aplicação, ela é para camadas finas, depois é passar por uma massa rápida, um primer, tem todo um processo em cima da massa plástica. Agora, já na marmoraria ou na porcelanataria, você precisa de um acabamento grosso, rústico, excesso de massa para fazer a colagem. Isso em vibração, dilatação, trepidação e outros fatores mais que influenciam a própria natureza, eles podem trincam principalmente com mais facilidade. Essa questão da massa ser homogênea, de não separar a resina da massa, isso é importante, que dá uma estabilidade maior no material. Tecnicamente falando desse processo, eu não vou falar para você porque eu não tenho a informação correta. E se eu não tenho informação perfeita em cima disso, e aí é mais produção mesmo, eu prefiro não responder. Mas o que acontece? Quando você tem a resina separada da massa, ela tem mais facilidade de formar aquela casca. Quando a massa plástica é envasada, ela entra a massa, depois a tampa, ali fica um ar. Esse ar já é o suficiente para formar aquela pequena película. Então, mesmo às vezes você pega uma massa, ela não está dura. Pega uma passinha, alguma coisa, começa a misturá-la e ela vai amolecer. Ela não vai ficar, não é como você encostou o dedinho ali e, essa massa está dura. Amigo, pega essa pá aí, mistura ela, entendeu? Uma das coisas que a gente dá uma dica extremamente legal acabou de usar massa plástica, tampa, vira de cabeça para baixo e você elimina o ar. Você eliminando o ar, você mantém a consistência da massa, mantém ela macia por mais tempo e, principalmente, assim, existe uma mudança climática. Se está muito frio, tem uma tendência a massa ficar com uma consistência diferente, mais dura, mais ressecada. Se está muito quente, ela pode ficar mais mole. Agora, por sua vez também, ela também pode endurecer, calor, ela pode secar. Isso são processos naturais que ocorrem com a massa plástica. Uhum. Mas você tem aí a resina, né? Que você pode misturar um pouco para você trabalhar ela. Então, são detalhes assim, o que nós recomendamos. Muita gente usa massa plástica automotiva, muita gente usa, mas eu recomendo que se use a massa plástica de mármore e granito, que automaticamente ela funciona como porcelanato. Show de bola. Esse rebolo que você revende, o copo cônico, né? É um rebolo que eu trabalho bastante. Para mim, é o melhor rebolo que eu já trabalhei. Eu posso puxar o saco mesmo, porque o rebolo é ótimo. Ele é nacional mesmo ou ele é nacional? Nacional. Quando nós vamos conversar com o parceiro, nós fazemos o seguinte: eu quero fazer uma bancada de porcelanato. E eu escolhi o Jair como parceiro. Eu faço todas as perguntas possíveis, mínimas, máximas. Eu quero saber do processo completo de montagem, de acabamento, de colagem, produto, resultado, para entregar um produto perfeito para o meu cliente. Então, quando nós vamos fechar um processo com um parceiro, uma fábrica, não seja terceirizada, nós falamos assim: nós precisamos disso, para isso, com essa função, com esse acabamento. Ele não pode acontecer isso, ele tem que resolver isso. Isso acontece, é feito um questionário muito complexo. Os produtos depois são mandados para teste, para análises, testes de mercado, sem falar para o cliente: olha, experimenta o produto aí. Não, ele compra, nós mandamos, temos um registro disso e às vezes até esperamos ele comprar de novo. Quando ele compra de novo, tudo bem, seu produto é bom, gostei, seu produto é ruim, gostei. É bom, gostou, ótimo. Por que é ruim? Por que você não gostou? Aí nós também fazemos todas as perguntas para ele, para levar a fábrica para acertar. Inclusive, falando do rebolo. O rebolo, a rotação 4x2, que é o mais comum de uso, ele é 9.083, 9.080 RPM. Se você colocar numa esmerilhadeira, com controle de velocidade, com baixa rotação, esse produto ele é pesado, pesa 560 gramas. O eixo da máquina, ele não é cerado. E conforme você vai usando, o eixo vai ficando mais maleável,
Não tem uma vibração de 1 milímetro. Então, se você coloca embaixo a rotação que você está trabalhando, você tem a sensação de que o rebolo está meio jogando, e não é só sensação. Então, coloca a velocidade média na esmerilhadeira entre, no mínimo, 4, 5, o máximo é 6, só que o máximo é 6 em 11 mil. Em 11 mil. Outra coisa, não tenta pegar um rebolo 120 e despastar. O rebolo 120 é para acabamento, ele não é para comer. Por isso que tem o rebolo 36, o 60, o 80, o 120. O 120 é o mais fino. Compra um rebolo 60 para você fazer o desbaste. Ah, vou ter que fazer de novo 2 operações? Você tem que fazer bem feito para você ter um resultado melhor no material e também um rendimento melhor do seu produto. Entendeu? Essas são as dicas também. Só tem uma coisa muito importante para falar, Diego. Pelo amor de Deus, não cortem o rebolo com disco diamantado. Não Justo. se estabiliza. Isso, você acaba com o rebolo, você pode sofrer um acidente, o rebolo pode quebrar e pode dar um problema. Então, não tentem cortar o rebolo para balancear ele ou qualquer coisa do tipo. Se fosse ideal fazer o rebolo cortado, já viria de fato. Já vinha de faca da forma, né? Já tinha a forma dele. É, igual todo mundo fala, o pessoal fala, não, rebolo é perigoso. Não, é perigoso sim, eu sempre falo. Eu trabalho só com rebolo, gente, é perigoso. Se não usar com consciência, caiu, joga fora, que talvez ele trincou por dentro, você não viu, né? Ah, não força, você vai amolar um rebolo, estabilizar ele que seja ali, tem gente que cata e sobe em cima dele ali e põe força mesmo. E tá pedindo para acidentar. Hoje tudo é perigoso, viver é perigoso, né? Vai dirigir um carro, é perigoso. Então, se não tiver responsabilidade, não é fácil, não. Deixa eu dar só um recado. Pode falar. E principalmente, vamos lá que você falou do rebolo da massa plástica, nós vamos falar rapidinho do disco diamantado. Vamos mandar. O disco diamantado é feito de diamante. Diamante você não afia. Isso como você afiar diamante. E você está trabalhando ele no mármore, no granito, no porcelanato, isso não vai aferir absolutamente a qualidade da ponta de diamante. Porque se são qualidades diferentes, com mais ponta ou menos ponta. Essa questão de falar que o disco não vem afiado de fábrica. O disco, quando sai da fábrica, ele é dado um acabamento para ele ficar bonito, como se fosse um rebolo abrasivo. E o rebolo abrasivo não tem dureza. Aí esse produto vai ter que cortar um porcelanato, ele vai passar por um processo de adaptação ao corte. No caso do porcelanato, o diamante é mais fino. Se você está cortando a seco a 11 a 13 mil RPM, você tem uma tendência de você empastar o disco, você encobrir o diamante com o excesso de material que é acumulado na liga. Ok? Como que você faz isso? Usa água, porque fala, disco tal, usa com água. Todo ferramenta diamantada, o ideal para ter mais rendimento, acabamento, qualidade, é você trabalhar com água. Só que no disco diamantado tem um desenvolvimento a mais, uma quantidade de diamante grande, dependendo de alguns produtos, e você tem a facilidade de cortar a seco. Só que não faz um corte permanentemente a seco, você percebe que a liga fica escura, às vezes fica preta, fica azulada. Usa um pouco de água para você manter sempre o diamante exposto. Quanto mais você usa o disco, mais o diamante vai expor, mais a liga vai ser consumida e melhor resultado você vai ter. Tá? Nem quando o disco é novo, você vai perder tempo, meia hora para afiar o disco. Não precisa, só você usar um pouquinho de água, usa seco, porcelanato, inclusive é recomendado que corte com água. Ok? Eu até lembrei quando a gente estava em São Caetano, né? Eu estive em São Caetano ministrando curso na F3 Corte. Você falou sobre isso, a questão do serra-copo, né? Acho que é similar a ideia, né? Trabalhar com água para ele ir tirando, liberando os diamantes para o desbaste. Isso, na serra-copo, por exemplo, ela tem um diâmetro muito pequeno. Então, ela precisa de baixíssima rotação. 2.000 RPM numa máquina está mais do que o suficiente, porque o diamante tem que ir trabalhando e ele vai cortando a peça através dos seus diamantes. Agora, se você pegar uma esmerilhadeira, por exemplo, tá? Ou uma lixadeira, que seja, que não é a ferramenta ideal para colocar, mas se coloca. Mas você põe lá 5.600 RPM, você põe 11.000 RPM. A velocidade é tão alta e aí as pessoas tendem a forçar o furo. Não é necessidade de forçar. O diamante corta por si só. Então, se você coloca uma velocidade muito alta na ferramenta, ao invés dela fazer a operação de furo, a operação de corte, ela começa a retificar o material. Então, fala, ela não sai do lugar. Olha, eu estou tentando furar, que estou empurrando, ela não corta. Por quê? Porque a velocidade está muito alta. Então, a broca trabalha
com a velocidade baixa, se usado preferencialmente é bom, tanto que nós temos a broca drill hoje, né, a broca preta, e você trabalha com ela sem água. Agora, as brocas diamantadas convencionais, de liga metálica igual ao disco, o ideal é trabalhar com água, também baixa rotação. Sucesso fazendo essa operação. Essa broca preta que você está falando é aquela que eu trouxe, aquela para porcelanato? Muito Isso boa aquela aí. broca. O custo-benefício achei barata e boa, porque normalmente você comprar, né, são das marcas mais conhecidas, são boas também, só que tem baixa durabilidade e um preço muito alto. Eu gostei muito daquela broca. Legal. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, que eu acho que a Cibele está fechando ali. Pessoal, quem não deixou seu nome e seu WhatsApp no chat, vou dar mais 5 minutinhos para vocês digitar, para a gente fazer nosso sorteio aqui, ó. A gente vai sortear um kit de material aqui da Godzilla. Vai estar disponível R$50 em material da Godzilla para você escolher também. E depois eu vou sortear um Pix de R$50. Caramba, hein? Domingão. Então vocês têm 5 minutos, que ainda não digitou. Só precisa digitar seu nome completo no chat aqui do YouTube e digita seu WhatsApp com DDD, que a Sibeli está anotando. Aí ela vai colocar ali na lista, enquanto a gente faz a nossa finalização aqui com Godzilla, né? Nosso amigo Francisco Kiko e o Renan. E quem não sabe, o Renan tem canal do YouTuber também. É youtuber aí, ó. Vamos seguir. Como é que é o nome do seu canal, Renan? Eu tenho. Tá um pouco inativo, assim, por causa da pandemia, deu uma atrapalhada, mas eu tenho um canal que fala sobre carros. Eu gosto um pouquinho do mundo automotivo, não muito, quase nada. Sou de clube de carro, tudo. E o canal chama-se Garage 2R. Tudo junto. Garage 2R. Depois eu vou deixar o link dele aqui na descrição ali também. Falando em descrição, eu deixei na descrição da live aqui o que eu achei de link da Godzilla. Site, Facebook, Instagram, YouTube, tá tudo na descrição. Vocês vai lá, segue, acompanha. Né? No Instagram eu sei que trabalha bastante, como eu trabalho mais com o Instagram, então tá sempre postando lá os materiais, as novidades, as promoção. É só estar acompanhando essa galera aí. Essa parte online nossa aí, a gente foca muito na parte do Instagram, porque é onde a gente tem o maior consumo, assim, o maior público nosso, sempre está lá no Instagram. Mas na parte do YouTube, para a gente, é muito interessante, porque tem muita gente que pergunta sobre os nossos produtos e quer saber tecnicamente como essas explicações que eu deu daqui a pouco. Então, a gente tem o projeto, como você falou, do ano que vem, de voltar, nem o ano que vem, a gente quer voltar esse ano com os vídeos no YouTube, focado em produto. Então, quando o cara quiser saber sobre alguma coisa de produto da Godzilla, a gente quer ter essa explicação lá para ele, para facilitar a vida do cara. Bacana essa parte aí. Você não tinha falado dessa parte, não. Se tiver um espacinho lá, se precisar fazer um vídeo lá, eu conheço um cara aí que sabe mexer com a câmera. Tá aprendendo. Conhece um cara bom? Então, eu passo o WhatsApp dele depois. Depois eu te passo o WhatsApp dele lá. Show. Deixa eu ver o que eu ia falar. Esqueci até o trem que eu ia falar aqui agora. Certo, era mentira, não é possível. A colinha do Kiko tem 3 páginas de anotação. Mas respondeu pelo menos a metade dela? Respondeu bastante, viu? Não, respondeu de 16, respondeu 15. Tem uma pergunta que você ia fazer para ele, que você passou para a gente, que é até engraçado de responder, que eu meio que respondi, que foi... Foi um monte de perguntas que a gente falou e foi emendando umas, eu já fui pulando. Essa aqui já foi. Foi aquela de colocar o Renan para trabalhar. Aí ele contou na primeira. Se ele contar a história real do começo, de como eu comecei a trabalhar, vocês vão chorar de rir. Eu conheço essa história. O dia que eu fui, ele me contou ela. Por isso que eu ainda coloquei ela aqui, né? Mas foi entrando. Então conta essa aí pra gente. Enquanto você vai contar, eu vou ler algumas perguntas no YouTube aqui. Como é que foi essa dificuldade? Conta a real história aí. Como é que foi colocar o Renan realmente na ativa? O Renan é um barato, né? O Renan é extremamente espontâneo. O cara nasceu um vendedor nato. O Renan sempre foi de muita expressão, sempre foi de muita falação. E, como ele disse, ele se formou, trabalhou fora, comeu marmita, para depois ele vir experimentar um negócio comigo. Só que, porra, no início, o Renan ia fazer entrega de produto. Quando ele voltava, ele deitava no sofá. E eu falava, e aí, Renan, como é que foi o negócio? Eu não sei, eu entreguei o material lá e vim embora. Por isso que ele fala que eu é que trabalhava.
Em 2019, início de 2019, eu cheguei para ele e falei assim, Renan, eu vou arrumar uma função legal para você na empresa. Você vai cuidar do administrativo da empresa. Você vai organizar toda a administração da empresa. Aí ele gelou, porque para você ter uma ideia, o Renan com 27 anos, o Renan não ia no banco fazer depósito. Não sabia fazer Olha nada. que situação. Foi isso. Só que o Renan aprendeu, gostou do negócio, sempre soube que ele ia gostar muito do negócio. Está no perfil dele, está no sangue dele. E aí eu coloquei ele na frente, começamos a desenvolver, trabalhar. Hoje o Renan cuida da parte de importação, fala com os nossos principais gigantes parceiros. O Renan organiza toda a administração financeira da empresa. RH, ele que desenvolve, a contabilidade tem contato direto com o Renan. Assuntos bancários, tudo é o Renan. Por quê? Porque eu preciso me focar no comercial. Então, um tem que focar no administrativo. Não pode um cara que é administrativo ir para a produção. E o cara da produção, ele não vai organizar o administrativo perfeitamente, porque precisa de muita atenção, muito cuidado, muita informação para você montar um resultado final, para você montar um DRE, para você montar custos, desenvolver custos, investimentos para a empresa. E o Renan, cara, está desempenhando esse papel extremamente bem. Além de ser, obviamente, a pessoa que eu mais possa confiar, né? Nele e na minha esposa, mas é a pessoa que eu mais posso confiar, deixa o dinheiro na mão dele, ele faz o que ele quer, ele sabe, e bom, cada 15 dias, ou uma conversa em casa, semanalmente, nós damos uma prévia, vamos discutir o que aconteceu essa semana, como está o nosso projeto. Então, assim, nós sempre estamos juntos, só que a opinião que eu tomar, que eu decidir, o que ele decidir, já está em comum acordo. Só que o mais importante é o empenho, a garra, a dedicação. Entendeu? Aquela velha história que deixo de exemplo, né, para todos o pessoal aí que está acompanhando você, o sonho deles é ter o seu próprio negócio, desenvolver o seu próprio negócio. Então, assim, mais vale você trabalhar 16 horas por dia pelo seu sonho, que você trabalhar 8 horas por dia pelo sonho dos outros. Acredite em você. Acredite, tenha fé, você consegue, você é capaz. Você precisa se organizar. Você fala muito de planejamento aí no seu canal também. Você orienta muitas pessoas. Você é um cara que está de parabéns porque você se preocupa com você, mas se preocupa com os outros também. E as pessoas precisam acreditar em si. É igual falar do país. O país não importa, cara. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu batalho aqui, eu faço minha parte. Entendeu? Sei que o país vai crescer muito, aos trancos e barrancos, independente de qualquer outra natureza que tenha, é o nosso ganha-pão, nossa sobrevivência sai daqui. É fácil você ir para a casa dos outros, chegar lá, não saber nem falar a língua, né? Ou então não conhecer nenhum vizinho. Aqui não, aqui você, no seu jardim abandonado, você joga lá um pedaço de feijãozinho, um grãozinho de feijão, mas semana depois tem feijão para você colher. Então, pensa nisso. Acredite em você acima de tudo. Oh, show de bola. Eu acho que é igual você falou, às vezes o difícil, é igual eu pego no pé do mais do pessoal. Fala, cara, como é que aprende porcelanaria? Começa. Se você não começar, você não tem que errar, você tem que aprender, você tem que sentir e apanhar gosto. Acredito que com o Renan foi a mesma coisa, né? Apanhou gosto, a confiança, né? E aí é uma parte sua, né? É muito bom trabalhar com o que dá dinheiro. É melhor ainda você trabalhar com o que você gosta se estiver dando dinheiro. Eu acredito que é o que acontece. O problema aí, velho, é só que quando você é funcionário, você ganha o salário, né? É. Aí quando você vira dono de empresa, você acha que você vai ficar rico, porque seu patrão era rico. Tá Ou doido. você achava que era. Aí é onde que a gente desanima na vida, né? Esse é o problema. Eu descobri que para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Não dá para E ficar deitado no muito. sofá e achar agora eu sou o dono da empresa, eu vou ganhar dinheiro. Não é assim que o negócio Você tem que funciona. trabalhar muito e gastar muito para aquilo ali começar a dar dinheiro, né? Exatamente. Aí eu descobri isso. Aí eu falei, entendi. Então não tem não trabalhar. Não é o dono da empresa que não faz nada, é o dono da empresa, é o cara que mais faz
e escuta o funcionário reclamar ainda, aí que eu entendi o que tinha que fazer. É o primeiro a chegar e o último a sair. O pessoal que está no nosso chat do YouTube, eu vou começar a pegar ali já os nomes para a gente sortear. Enquanto eu estou organizando, se vocês tiverem perguntas exclusivas para o Francisco, mas para o Renan aí, sobre material, perguntaram ali agora, eu ainda li ali, eu não sei se isso é um projeto da Godzilla, abrir filial. Como a Godzilla já manda para outros estados, mas seria interessante abrir uma filial em outro estado, ou até mesmo em São Paulo mesmo? Eu já pensei numa coisa até maior do que essa. Olha. Seria a linha filial. A marca Godzilla é nossa e essa marca é registrada no INPI. Inclusive, tem algumas pessoas aí que brincam sobre o Godzilla e o Godzilla. E tem gente que, inclusive, não fala Godzilla, fala Godzilla, que é uma coisa totalmente diferente. Essa história é interessante vocês saberem, mas a gente ficou 2 anos brigando na justiça com o pessoal do Japão do filme Godzilla, por causa do nosso nome. Para a gente poder ter o Rzinho de registrado lá, custa caro, custa dinheiro isso. E a gente fez isso. Foi uma briga de 2 anos, advogado, tudo em cima, para a gente conseguir resolver para ter a marca Godzilla hoje. E uma das coisas que eu já pensei, já comentei com o Francisco, a gente já manipulou, é ter uma loja Godzilla com produtos da marca Godzilla e isso se tornar uma franquia. Então, independente do cara ter uma loja de material de construção, ele pode ter uma loja Godzilla com produtos específicos. Então, o cara vai trabalhar produto para porcelanaria, ele tem uma loja da Godzilla que trabalha em produtos para porcelanaria. E isso é um projeto bem futuro, assim, não é uma coisa que a gente pensa. Isso não está nem no papel rabiscado, mas já passou pela nossa cabeça, mas é bem complexo, não é absolutamente nada fácil você ter esse tipo de negócio. Mas a gente busca aí caminhos para expandir Então, cada vez não mais. seria uma filial, você quer criar uma franquia. Seria nenhuma filial, seria uma loja e o cara trabalharia o negócio dele. Porque você ter uma filial é aquele negócio. Eu sou o dono da empresa e eu abro um ponto da minha empresa em outro lugar. E por que não fazer com que alguma outra pessoa que queira ser dona do seu próprio negócio ganhar dinheiro com o seu próprio negócio e usar uma marca que hoje já é conhecida Seria no uma mercado? vantagem muito grande. Eu penso assim, imagina, pô, você vai criar uma franquia, você vai entregar para ele toda a logística, tudo funcionando, tudo. O cara só tem que conduzir. Fala, pronto, é seu. Né? Então, o cara quer trabalhar com o mercado de porcelanaria e não sabe por onde começar, a Godzilla pode ser o início desse cara. Ele já, quem tinha que sofrer, já sofreu. Foi eu e o Francisco. A gente já sabe, já tem o início do negócio, sabe como é que ele funciona, já tem um macete. O cara só vai usar a marca. Ele vai ter uma fachada bonitona lá, escrito Godzilla e vai vender. Que é o que acontece hoje. Hoje a empresa vende naturalmente. A gente comentou um pouco atrás sobre mercado online, né? E não sou eu que faço isso hoje, obviamente, a gente tem um funcionário que trabalha para a gente, cuidando das vendas, por exemplo, na plataforma do Mercado Livre. Durante a live já saíram 6 vendas. E hoje é domingo, são 9 horas da noite. Rapaz, não, e bom que eu tô olhando aqui, né? Tem um concorrente que vai concorrer ao kit da Godzilla aqui, não vai concorrer ao. Vai concorrer ao Pix da Real. Rapaz, o trem tá na minha frente aqui, cara. Deu o nome do caboclo. Matheus Pavan? É funcionário? Não, esse aí não pode ter, não. Esse aí não pode ter, não. Malandrinho. Não pode concorrer, não? Não, ele não pode, não. Ele quer pagar a pizza do final de semana com o dinheiro do pessoal, não pode ter, não. Malandrinho. Olhei ali agora, rapaz, mas que funcionário da Godzilla tá concorrendo também. Pelo menos a gente sabe que ele está assistindo, ó. Ponto com o Matheus que está assistindo a live. Ah, mas tá bom, não. Mas pelo menos da minha parte ele vai concorrer ao Pix de 50 reais, que ele já tá prestigiando meu canal ali, ó. Tá vendo? Ele se inscreveu no canal para poder comentar. Porque só pode comentar quem É, tá inscrito. só comenta o nosso chat ali que é inscrito. Então eu vou ter de sortear o Pix ali, vou deixar ele concorrer, porque ele tá inscrito. Eu vou pedir, o Renan, faz nem mudei o trem aqui. Faz a sua ressalva aí, se quiser deixar alguma mensagem, enquanto eu vou só ali pegar a lista ali, ver como que tá, e eu já tô voltando. Vou deixar na sua mão aí. O agradecimento para a galera, assim que eu Isso. faço. Aham. Vamos fazer em conjunto, né? Que aqui a parceria da Godzilla aqui, eu e o Francisco sempre a gente fazendo tudo. Mas inicialmente queria agradecer a todo mundo que participou, que comentou, que falou com a gente aí durante esse período, que aguentou a gente falando aqui.
e que teve a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a Godzilla, não a empresa, a marca, o negócio, o produto, vai saber realmente quem são os caras por trás da Godzilla. Espero que vocês tenham gostado das histórias que vocês escutaram aqui, de como a gente começou, das coisas engraçadas que a gente falou para vocês, de tudo que a gente passou nesses anos de trajetória que a gente teve. Então, muito obrigado a cada um de vocês que esteve aqui com a gente até agora. Para mim também foi um imenso prazer poder compartilhar essas informações com vocês. Até acredito aí que muitas das coisas que foram faladas puderam ajudar vocês aí nos dias a dia. Pensar de uma maneira mais crescente, extremamente importante. Quero agradecer a todos por confiar, por acreditar na Godzilla, sejam os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, funcionários, todos. E agradecer até a nossa concorrência que não nos deixa ficar quieto. Exatamente, eles são extremamente importantes. Você falou num ponto aí que eu acho muito importante, né? Muita gente, os meninos Então, estão entrando na porcelanaria, eles reclamam muito de questão de concorrente. Cara, eu falo que a concorrência é fundamental. Você precisa ter concorrente. Você precisa ter concorrente para o seu cliente fazer o comparativo. Você precisa ter concorrência para fazer você evoluir, né? Tá atualizando. Então, a concorrência é importante. Sim, desde que ela também não seja desleal, né? Eu acho que você não precisa ofender, você não precisa prejudicar, você não precisa falar mal de ninguém, muito menos do produto ou do trabalho de ninguém. Porque espaço tem para todo mundo. Todo mundo tem o seu cantinho ali que consegue trabalhar e desenvolver o seu trabalho. Então você não precisa ofender, falar que o produto de um é ruim, do outro é bom, o meu é melhor. Eu acho que isso não é necessário. Eu acho que cada um pode mostrar o seu ponto, cada um pode mostrar o que é melhor dentro do seu negócio e buscar os seus clientes. Porque com certeza tem gente que está assistindo a live e não gosta da Godzilla. Tem certeza, pode acontecer. Vai ter mais de 1 milhão de visualizações nessa live, se Deus quiser. Então, vai ter gente que vai assistir e vai falar, eu não gosto do Renan, não vou com a cara dele, não vou comprar da Godzilla. Mas não é por isso que a gente vai desrespeitar outra pessoa. Então, o trabalho e a concorrência são muito importantes, sim. E a gente tem mais que agradecer por ter essa liberdade de cada um poder ter o seu negócio, de cada um poder trabalhar e desenvolver as coisas da maneira que acha correto para si. O Renan falou uma coisa agora que eu ainda não tinha ouvido na internet, nem em canto nenhum. Eu vejo muito o pessoal falar sobre concorrência desleal. Eu odeio quando eu escuto isso no sentido que eles falam deslealdade, né? É igual eu falo, cara, o seu concorrente não é seu sócio. Ele não tem que trabalhar como parceiro seu. Concorrência desleal é exatamente o que o Renan falou. Não precisa atacar, não precisa criticar, não precisa ofender, nem nada. Você não vê a Coca-Cola brigando com o dono da Dolly, né, ofendendo. Põe um produto de qualidade, trabalhe o seu marketing, trabalhe a sua estratégia, com certeza você vai sobressair no mercado. E isso sim é bacana. Show. Eu acho que foi pro Drive ali agora. Deixa eu ver ali, você acabou de me falar que tá lá. Deixa eu só dar uma olhada. Dá um F5. Meu Deus. Rogério, eu fiquei curioso para saber uma coisa. Vamos falar. Eu acredito, você deve ter falado no começo, a gente até bateu um papo sobre isso, que o seu deve ser o primeiro podcast online. Sim. Que está na atualidade e no ramo de construção, porcelanaria, que é o nosso, é mais difícil ainda. Então, eu acredito que você está sendo pioneiro nesse negócio. Sabe o que eu queria pedir para os seus seguidores? Comentarem no vídeo o que é que eles acharam desse podcast online, dessa vibe nova aí que foi desenvolvida e que nós tivemos o privilégio de participar. Show, show. É igual assim, eu acredito... Eu também acredito assim, tem hoje podcast está em alta, mas podcast hoje é aqui, é uma mesa, um microfone, até eu tenho um microfone aqui, eu não dei conta de configurar ainda, mas eu vou dar conta. Mas o podcast é aquele, a ideia é criar um podcast online do nosso segmento, que eu acho que ainda é mais difícil, não falando só aqui de porcelanataria ou de marmoraria, na área da construção. Igual domingo agora, a gente vai fazer um com o Gustavo F. Silva, como você falou, é um profissional de excelência, é um cara técnico que manja e tem como se diz, uma humildade muito grande, eu faço questão de receber aqui. Então, realmente, galera,
Comenta aqui depois na live, aqui, ó, nos comentários, o que vocês achou, se o formato tá bacana, né? O que tá precisando melhorar, quem que você quer que a gente traz aqui, né? Pelo menos convite a gente vai fazer. Não sei se vão vir, né? Já agradecer de coração pela ter aceitado aí, o Francisco, mas o Renan, aceitado o convite de participar, né, do nosso primeiro podcast. Esse aqui é o podcast número 1, né, o Um Pod com J, e vamos ver se isso vai virar. Pessoal, eu já peguei os nomes aqui do nosso sorteio, já achei todos eles aqui, deixa eu só ver o que está faltando aqui. Sozinho é o bicho. Aonde que está aqui? A aba de sorteio. Você é aquele famoso jogador que bate o escanteio, corre para cabecear, ainda derruba o goleiro e vou lá e defendo. Eu sou desse jeito. Bom, eu achei aqui, eu já selecionei todos os nomes, como eu falei, assim, a Sibeli estava ali anotando. Então, quem colocou no chat do YouTube seu nome completo e seu WhatsApp, eu vou sortear uma vez, vai ser o kit. O que é o kit, Renan? Você lembra? Porra, rapaz, você me pegou de surpresa, viu? Na verdade, o kit, ele pode ser escolhido, né? O cara tem, dentro dos materiais que a gente trabalha, obviamente, a gente tinha combinado um valor pro pessoal escolher. Uhum. Então, eu vou até mudar, que a gente tinha colocado 50 para cada, mas a gente vai dar de presente pro pessoal, então vai ser 100zinho pro cara poder escolher de produto para trabalhar na porcelanaria. Tinha um produto que era que eu tinha colocado, mas é interessante, né? O rebolo, até o feltro. Isso. Uhum. Porque é bom assim, tipo, se for um valor para ele escolher, talvez a pessoa não precisa daquele material, ele pode escolher o outro que ele quiser, né? Exatamente, porque tem aquele caso, por exemplo, a gente trabalha com massa plástica, trabalha com rebolo, trabalha com lixa, trabalha com disco, trabalha com serra-copo, então tem vários produtos. Então, às vezes, o cara fala, pô, eu não preciso do disco, eu tenho 10 aqui, vou pegar mais um. Então, a gente consegue manipular e eu acho que vai ser bom para o pessoal poder escolher o que eles precisam dentro da nossa linha. Então, a gente vai dar esse presente aí, aproveitando. Show de bola, show de bola. Deixa eu ver se o pessoal tá na live ali. Aqui, o Francisco pegou aqui, para falar. A gente tinha combinado, seria um tigete, um rebolo copo cônico 4x2, uma massa plástica, um disco de feltro, um abafador de vidro concha e uma lixa d'água. Esse aqui é o kit padrão. Uhum. Se a pessoa quiser, ela pode ficar com esse kit padrão. Mas de repente, eu não quero tigete, porque eu já tenho bastante disco aqui, quero fazer alguma alteração. A gente vai permitir que a pessoa faça para ficar mais fácil aí para a galera e mais acessível para quem precisar. Show de bola. Só vou ler um comentário aqui, ó, que eu acho bacana. A ideia é conhecer além do que você achava, né? Porque muita gente achava que a Godzilla era limitada. Ó, o Claudio Santos comentou ali no chat que achou muito interessante, achava que a Godzilla só vendia rebolo. Agora me interessei em conhecer os demais produtos e testá-los. Obrigado. Bacana, cara. Então quer dizer... São 670 itens aproximadamente na linha. Show, bacana. Ó, então é o seguinte, eu acho que o pessoal já tá interessado aí, ver as onças, né? Com certeza, já tá na hora de pedir a pizza já, antes que feche a pizza. Pois é, tem que falar para aquele funcionário seu lá, se ele ganhar lá, ele tem que mandar um pedaço para mim aqui. Deixa eu só abrir o site aqui. Eu vou compartilhar a tela agora, eu já copiei todos os nomes, né, até o momento que eu falei que a gente ia copiar, e essa aqui... Quem está acompanhando, é a tela de um site embaralhador. Eu vou colar aqui todos os nomes e vou falar alguns. Vou ver se eu consigo falar. Ou pelo menos descer a rolagem devagar. Ó. Foi o Diego Bovino, o Hélio Carlos, desceu muito aqui. Ronaldo. Não tem jeito de eu expandir essa tela aqui. Ronaldo, né? Roaldo, o nome difícil, danado. Celso Ribeiro, Cláudio Santos, David Rovea, Vanice Espíndola, Anderson de Souza, Jucitelma, Gilmar Aparecido, José Roberto. Gente, é uma galera aqui. Então, eu vou sortear, não vou enrolar muito não. Esses aqui foram os que comentaram, colocaram seu nome completo e o número de WhatsApp com o DDD. Então, vamos sortear. Então, quem ganhou o kit da Godzilla ali, ou vai escolher o kit pronto, ou R$100. Sim. Ou R$100 em materiais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vai para... Diego Bovino Mestre.
Ó, já tá ali carimbado o Acho que foi o seu. primeiro nome que você falou, hein? Foi, caiu bem no dele. Deixa eu já anotar aqui. Não tem jeito de perder também, não. Já tem até o WhatsApp dele ali, o Renan. Oi, e ainda vai receber o material com frete grátis, não precisa se Pois é, preocupar, né, pessoal? ganhou com frete grátis ainda. Quer melhor uma dessa? Tem Diego nada melhor que isso. Bonvino, mestre. O cara sabe que é mestre? Mestre de obra? No mínimo é mestre de obra, né? Para ser mestre. E eu vou Mas você voltar. tem um favor para pedir para o Diego. Ah, Por favor. Diego, quando você receber o material, você tem a obrigação de publicar uma fotinho, posta lá no Instagram, marca a gente, ajuda a gente aí. Marca o Jair, beleza. por favor. Marca a Godzilla, marca a gente lá que eu vou repostar. Se puder fazer um Aí, videozinho, melhor ainda. melhor ainda. Beleza, vou voltar para a tela ali agora e vou reiniciar ela. E agora é a onça, né? Vamos fazer agora o sorteio da onça. Vou colar novamente ali, ó, todos os nomes. Agora eu consegui abrir aqui, ó. Todos os nomes estão ali. O Diego, se ganhar de novo agora, Diego, aí não vai dar não, tá? Eu vou sortear de novo. Deixa outra pessoa ganhar, você já ganhou o material. Então a oncinha vai para Bruno dos Santos Nascimento. Bruno dos Santos Nascimentos. Prefixo 71. Onde que é 71? É Salvador, né? Bahia. Salvador, rapaz. Aí, hein? Não, se ele não comprar a pizza, ele compra o acarajé. Tá sossegado. Esse aqui, o do Bruno, é a gente que vai entrar em contato. Agora eu já vou mandar um WhatsApp para ele para pedir a chave Pix dele para a gente estar fazendo esse envio, Nascimento. Parece que Jair, para facilitar a vida, como Hum, o pessoal colocou aí o número de telefone para você, hum. faz o meio de campo para a gente com o Diego, tá? Pega o WhatsApp dele, passa para a Uhum. gente tudo certinho, que aí a gente entra em contato com ele na segunda-feira para a gente acertar a premiação para ele. Não, beleza. Eu já pedi para eles comentar e colocar o WhatsApp para isso mesmo, para ficar mais fácil. E quando faz no Instagram, você vai ali no direct, né? E aí, Uhum. quando é aqui no YouTube, você tem que ter um acesso mais firme ali, mais certo. Maravilha. Beleza? Pessoal, então, quero agradecer de coração pelo ter aceitado, por bater esse papo, né? Conhecer um pouco mais o Francisco, tem coisa que nem eu mesmo sabia aqui sobre o Francisco, sobre o Renan. Ter essa proximidade, né? Super indico, pessoal que está precisando de material. Não é só uma empresa de vendas, né? Você precisou tirar dúvidas. Erro acontece na parte de todo mundo é passivo de errar, né? A gente trabalha com pessoas, trabalha com prestadores, mas essa forma do Francisco, do Renan, da Gozina em si, tratar a coisa quando ela erra, quando ela acontece alguma coisa ali, é fenomenal. Eu acho que isso aí é a base do crescimento de vocês, cara. Tá de parabéns. O que acontece aí, para também não tomar muito seu tempo, mas é a questão do respeito ao cliente. Todas as pessoas percebem o quanto ficam na mão. Isso acontece permanentemente com a gente também, seja por uma questão de atendimento, na hora de vender é lindo, maravilhoso, na hora de resolver um problema é sempre um problema, a pessoa entra em pânico. Então, nós estamos aqui, inclusive, não só para vender, estamos aqui para te atender, para te respeitar, para ajudar você a resolver um problema que tenha. Então, assim, sinta-se em casa. A Gozilla é isso. Nós queremos que todos sintam-se em casa. E também, aí, por último momento, deixar um agradecimento a você, uma pessoa também séria, uma pessoa que trabalha em prol, em benefício, em bem das pessoas, e quer ver o bem das pessoas também. Sucesso, corre atrás. A gente vê aí ó, suas caminhadas, esses dias você foi em São Caetano, Ribeirão Preto, voltou, vai para lá. Olha, pegar a estrada, andar aí 2.000 quilômetros, assim, no tempo que você andou, fora de casa, hotel, ainda ensinando as pessoas também com a sua alegria, com a sua disposição, nós só queremos desejar a você todo o sucesso do mundo, muita saúde, que você se mantenha com essa humildade e que você é um grande homem e que tem muito a crescer também, gente. Desejamos todo o sucesso do mundo para você. Show de bola. Agradeço, meu amigo. Coração. Beleza, pessoal. Então, a gente vai finalizar aqui hoje o nosso primeiro podcast. Fiquei muito satisfeito, estava nervoso pra caramba.
Vocês desculpam os erros aqui, tá? A gente está aprendendo ainda, mas já eu fiquei super satisfeito de ter recebido nossos primeiros convidados aqui. E comenta aí, né? Dá a sugestão pra gente, fala se vocês gostou ou não, pra gente já começar. Domingo que vem agora, o nosso podcast é com o Gustavo F. Silva, que também é parceiro da Godzilla, né? Godzilla pode, Francisco Renan pode falar abertamente, porque é um cara top, né? E eu quero trazer aqui só pessoas top mesmo. Se tiver polêmico uma hora ou outra, isso aí vai acontecer. A gente tem que aprender a lidar com situações, né? Eu acho que faz parte. Mas de preferência trazer pessoas que só tenham a acrescentar pra gente. Com certeza. Obrigadão, Jair. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Valeu. Show de bola, pessoal. Então, não esquece de fincar o dedo no like, se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Vou interromper aqui.